Bom, irmãos, nós vamos finalizar essa série de aulas sobre teologia do culto, lidando com uma questão prática, mas que, de longe, é também uma questão teológica, tá bom? E nós veremos por que é uma questão teológica. Esse é um tema muito importante, principalmente nos nossos dias, em que nós recebemos do mundo influências, e a igreja acabou abraçando algumas coisas do mundo sem questionar por que era do jeito que era, e aí a gente acabou inovando e acha que isso é a melhor solução, e na verdade, do ponto de vista da Escritura e, em particular, da teologia reformada, de forma alguma é algo bom, tá? Vamos começar aqui nos lembrando da aula passada, e eu vou fazer um ponte com a aula passada. Lembremos que na semana passada eu usei esse livro do Daniel Hyde, O que é o culto reformado. O Daniel Hyde é um teólogo reformado, é um pastor reformado, e ele falou, eu explorei na aula passada, justamente o aspecto pactual do culto. O culto é dialogal, ele é pactual. Então, vejam bem, se o culto é pactual, isso tem a ver com as famílias. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, porque Deus faz pacto com famílias. Então, o culto é pactual, e a gente viu o que isso significa. Então, esse foi o livro base. Hoje nós teremos um outro livro base que eu vou mostrar daqui a pouco. Quero relembrar algumas coisas que a gente falou e introduzindo. Então, a primeira é essa que eu já disse. O culto é um diálogo pactual. Por que ele é um diálogo pactual? Porque ele é reflexo da nossa relação com Deus, que é uma relação entre duas partes que não são iguais. Deus é o rei sucerano e nós somos os servos, os vassalos. Mas no pacto que nós temos, nós nos relacionamos com Deus e o culto é, então, uma convocação solene. Mas, irmãos, com quem Deus fez o pacto? Deus fez o pacto com quem? Ele fez o pacto só com adultos? Você até pode defender essa posição. Mas se ele fez o pacto só com adultos, então você tem que concluir que as crianças não são parte do culto. Deus fez pactos com família. Por isso que nós vemos na Escritura várias vezes a repetição. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, note como essa relação pactual familiar está presente, que é, às vezes, representada pelo cabeça federal, que é o homem, mas toda a família abarca. Tanto é que na antiga aliança os filhos não recebiam o sinal do pacto, o sinal da aliança. Qual que era o sinal da aliança lá no Antigo Testamento? A circuncisão era um sinal do pacto. Se a criança era marcada, então ela fazia parte do povo de Deus. Certo? Então, é por isso que essa ideia de o culto ser pactual é importante. Se o culto é pactual, Deus fez um pacto com as famílias, quem que deve cumprir os termos do pacto, então? Quem? Todos. Certo? Pastor, até as crianças, até o Davi, o Caleb, que ainda não compreendem, até eles são chamados para cumprir os termos do pacto. Eles conseguem cumprir que nem a gente? Não. Qual que é a obrigação dos pais da igreja? Ensiná-los a cumprir, certo? Então, olha só, a adoração é uma exigência do pacto? É ou não? Se é uma exigência do pacto, o que a gente tem que fazer com os filhos? Tirar eles ou ensiná-los a cumprir a exigência? Então, isso é muito óbvio do ponto de vista bíblico-teológico, tá bom, irmãos? Mas ainda assim, nós vamos trabalhar algumas coisas baseados nesse livro, que também é do Daniel Hyde, tá certo? Que se chama O Berçário do Espírito Santo. Esse livro físico está esgotado, mas quem lê Kindle, inclusive eu queria trazer o meu, eu esqueci em casa, eu comprei aqui, por R$16 no Kindle. Ele é pequeno, tá? Você consegue lê-lo assim, se você for um bom leitor, você lê numa sentada. É um livro de 90 e poucas páginas, tá? Vale muito a pena, porque eu vou apresentar resumidamente o que ele e outros teólogos falam, tá bom, irmãos? Eu me baseei mais no Daniel Hyde, tá certo? E eu quero fazer algumas advertências aqui, e não é por causa da nossa igreja que eu estou fazendo isso, mas é porque eu já lidei com isso em outros momentos, tá? A advertência é o seguinte: alguém pode pensar assim, o pastor não tem filhos, então ele não sabe do que fala. Alguém pode pensar isso. Eu já ouvi isso. Uma vez, fui orientar um amigo,
E ele disse assim, cara, você não pode falar para mim porque você não tem a mesma experiência que eu, você não tem filhos. E se você tivesse filhos, você, mesmo assim, teria que ser uma experiência igual. Então, quero falar 3 pontinhos sobre isso rapidamente. A autoridade dos ministros e daqueles que ensinam neste púlpito, irmãos, nesta igreja, ela não está baseada na experiência deles. Ela está baseada na Escritura. Esse argumento de que alguém precisa ter experiência só pode ser usado por um membro de uma igreja pentecostal que tem uma visão distorcida da verdade, de que a experiência está à altura da Escritura. Além disso, se esse é um argumento válido, então o pastor só pode exortar um homem que caiu em adultério se ele também caiu em adultério e se arrependeu. Entende como que o argumento não se sustenta? Além disso, o apóstolo Paulo escreveu sobre como educar as crianças e provavelmente não tinha filhos. Ele orientou a igreja que não desprezasse a mocidade de Timóteo, certo? Que não era pai e provavelmente ainda nem era casado. Você imagina Timóteo lá como pastor da igreja, vai orientar um casal, o casal fala assim, pastor, você não é casado, então você não toca na minha vida. Você não desrespeita a minha vida. A autoridade dos ministros e daqueles que ensinam, irmãos, vem da Escritura. Então, embora eu não tenha filhos, eu espero que a igreja já tenha percebido o quanto eu amo as crianças. E eu não desprezo a experiência, tá? Embora a Escritura esteja acima, e ela é a autoridade com que nós vamos discutir hoje, eu não desprezo a experiência. Eu simplesmente afirmo que ela está subordinada à Escritura. Mas porque eu não desprezo a experiência, é que eu vou usar o material do Daniel Hyde, que não tem um filho, nem 2, nem 3, ele tem 4 crianças. Então, se alguém se opor às coisas que ele fala, vai estar se opondo a alguém que tem a experiência, não necessariamente alguém que não tem. Então, por isso que eu recomendo que você possa comprar o livro e a gente seguir em frente, tá bom? É isso, irmãos. Vamos lá. Cronograma da aula de hoje. A gente vai tentar passar por esses pontos aqui. Por que que as crianças devem estar no culto? Vamos responder essa pergunta. Primeiro, argumento teológico, depois argumentação bíblica. A segunda pergunta que nós vamos responder: como as crianças devem estar no culto? Sugestões biblicamente orientadas, que aqui algumas sugestões práticas dadas por ele, que são biblicamente orientadas. Tá certo? Alguém quer fazer alguma pergunta nesse momento? Se não, vou seguir. Eu sei que ainda não falei nada, mas... Então vou seguir, tá bom, irmãos? Eu comprei um negocinho aqui e ainda estou usando lá, porque eu não treinei. Então, vamos lá. Quero fazer uma pergunta a vocês. O que vocês acham que é certo? Igreja de crianças ou crianças da igreja? Oi? Crianças da igreja. Por que não igreja de crianças? Porque a igreja de criança tira a criança fora. Tá certo? Tira a criança fora. E da onde que vem essa ideia de tirar a criança fora da igreja? Quando que isso acontece? No chamado culto infantil ou cultinho, as crianças são tiradas e aí você cria uma igreja de crianças. Mas as crianças são da igreja. Da onde que vem essa ideia de igreja de crianças? Da onde vocês acham que vem? Vocês acham que vem lá dos apóstolos? Do Antigo Testamento? Isso vem lá dos reformadores no século XVI, XVII? Reformadores e pós-reformadores? Isso vem quando? Quando vocês acham? Da onde que vem? Isso vem da teoria psicológica do desenvolvimento do século XIX, irmãos. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês é que o culto infantil passou a existir na história da igreja há pouco mais de 150 anos. Tá bom? Pouco mais de 150 anos. Então, a gente precisa ser cuidadoso, tá certo? Para pensar, será que essas pessoas são iluminadas assim e falam, o culto infantil é o melhor, né? Isso não é histórico. Mas ainda assim a gente não entrou nos argumentos bíblicos para ver. Alguém pode dizer assim, pastor, tá bom, mas a EBD também veio depois. A Escola Bíblica Dominical, que é exatamente o que a gente está fazendo agora, também veio depois. E também é resultado da psicologia do desenvolvimento.
Primeiro, isso é uma meia-verdade. Por que isso é uma meia-verdade? Porque não é que a escola bíblica vem como fruto da psicologia do desenvolvimento. Ela não vem. Ela nasce como um projeto evangelístico para crianças, voltado para crianças, certo? E mais tarde, quando se cria a cultura de terem escolas bíblicas dominicais, se abraça a teoria do desenvolvimento e separa. Olha só que coisa interessante, irmãos. As crianças estão aqui agora? Tem crianças lá em aula, certo? A gente separou. Aí você pode dizer, pastor, então, a gente abraçou a teoria do desenvolvimento, não no culto. Qual que é a diferença entre a EBD e o culto? O cultinho afeta o princípio regulador do culto, que a gente aprendeu lá no primeiro. Por quê? Porque o culto tem que ser biblicamente orientado. A gente vai ver como que, na percepção bíblica, as crianças devem estar no culto, certo? A EBD não afeta. O que a EBD afeta do culto? Nada. Acabou o culto, irmãos. Isso aqui é a escola bíblica dominical. Aqui a gente pode conversar, pode perguntar. No culto a gente tem os padrões litúrgicos que devem ser seguidos. Na EBD é diferente, na escola bíblica é diferente. Então, o problema é que um afeta a teologia do culto e o outro não afeta. Tá certo? Uma outra razão que dão para igrejas de crianças são razões pragmáticas. A criança não consegue entender o que o pastor está falando, o que está acontecendo no culto. Os pais ficam desconfortáveis porque dá trabalho, a criança fica correndo para lá e para cá, ela dificilmente fica paradinha. Então, é difícil. Esse é um argumento pragmático. Eu não discordo que seja difícil, tá, irmãos? Não discordo mesmo. Então, eu até sou humilde de dizer assim, não sou pai, não sei como que é difícil, mas eu imagino, eu vejo, tá certo? Eu vejo que é difícil. A questão é, a razão pragmática, a razão prática, ela é suficiente para dizer, então, vamos fazer o culto infantil? Não. A gente precisa ir para a Escritura, certo? E veja bem, qual que é a prática histórica? Qual é a prática histórica? O que vocês acham? Irmãos, só para citar aqui, os documentos históricos confessionais, alguns que dão testemunho disso. Constituição Apostólica do século IV, as crianças estavam no culto. Confissão belga, Confissão de Westminster, documentos do Sínodo de Dort e todos os outros dão evidências de que a mentalidade dos cristãos do passado era que as crianças deveriam permanecer no culto. E por quê? Porque as crianças não são uma igreja à parte da igreja. As crianças não são uma igreja de crianças. As crianças são parte da igreja hoje. Elas são membros do povo de Deus. É por isso, irmãos, que nós presbiterianos batizamos as crianças. Se alguém não batiza a criança e diz assim, eu não acho que a criança seja membro do povo de Deus, o povo de Deus só é constituído por adultos professos, eu até acho que tem um sentido interno lá, lógico. Eu não acho que isso está de acordo com a Escritura, mas até acho que tem um raciocínio lógico funcionando. Mas as igrejas presbiterianas que têm o culto infantil, para mim, elas contradizem o batismo infantil. Porque você recebe a criança no povo e na hora que Deus convoca o seu povo, você tira a criança fora. Tá? Então, esse argumento é muito importante para nós. Tá bom, irmãos? E são algumas razões teológicas. Pode falar, Bruno. Perfeito, Bruno. Muito bem colocado. Irmão, isso é verdade. Isso é muito importante, tá? A gente acaba criando um serviço e tira as pessoas da adoração. Você priva os crentes de adorarem a Deus e priva a Deus de receber a adoração delas quando você cria um caminho paralelo para que elas trabalhem durante o culto. Tá certo? Isso é um outro problema. Olha só o que diz o Daniel Hyde. Vou pedir para alguém ler para mim aí, por favor.
Isso. Então, do ponto de vista histórico-teológico, Deus fez uma aliança com a família, tá bom, irmãos? Os filhos estão incluídos, tá? Então, os argumentos teológicos são esses, as crianças são a igreja. Então, a gente teve aqui, rapidamente, um resumo dos argumentos teológicos e históricos. As crianças já são da igreja, não tem como tirá-las do culto. Elas são a igreja. Então, não tem igreja de criança, assim como era errado na época do apartheid ter igrejas de negros, igrejas de brancos. Não tem isso, irmãos. Não tem igrejas de mulheres, igrejas de homens. Tem igreja do povo de Deus. Não tem igreja de adultos, igreja de crianças. Tem igreja do povo de Deus. Então, o argumento teológico é muito sensato, é muito claro, muito simples até. Agora, o que a Escritura tem a dizer? Agora a gente vai ler alguns textos. Eu até quero gastar mais tempo lendo os textos. E eu selecionei, irmãos, eu não estou lendo todos os textos. Se vocês comprarem um livro e lerem depois, vocês vão ver que o Daniel Hyde cita muitos textos. Dos textos aqui, só tem um que ele não cita que eu estou citando, mas ele cita diversos textos e argumenta sobre esses textos. Tá? Então, olha só. Primeira coisa, você tem uma convocação clara, solene à adoração, que inclui todas as pessoas. Abra aí a sua Bíblia no Salmo 148, vamos ler o Salmo 148. O Salmo 148 é o povo sendo chamado, irmãos, a adorar a Deus. Tá certo? Então, você tem vários imperativos acontecendo aqui, ordens, venham, 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 venham. Então, preste atenção desde o começo do Salmo 148. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Olha só, ele está falando aqui dos seres espirituais que estão com Deus, certo? Anjos, as criaturas, os anjos, louvai lá nos altos dos céus, a gente não está lá. Agora olha só como que ele fala da criação, dos seres celestes criados. Louvai o sol e a lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele, foram criados, e os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra. Agora, na terra, até os animais, monstros marinhos e abismos todos, fogo, saraiva, neve, vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, até os seres inanimados, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Então, olha só, irmãos, a criação é chamada para adorar, os anjos são chamados para adorar, seres inanimados, animais, também são chamados para adorar, e aí a gente chama todo mundo para adorar e tira as crianças. Isso não está de acordo com a Escritura. Não adianta você apresentar, a gente vai falar um pouco disso mais para frente, você apresentar o argumento assim, pastor, mas a criança não sabe que está adorando. Eu vou responder essa pergunta depois, tá? Não dá para imaginar que o Caleb e o Davi e a Estela, quando está aqui, né, saibam, né, que estão adorando. Já Davizinho do Felipe, o João, o Vitor, eles são capazes de entender. Não devemos, irmãos, subestimar a compreensão deles, tá? Então vamos falar disso mais à frente. Olha só, quem que Deus libertou para adorá-lo? Vamos ler alguns textos de Êxodo aí, vou pedir a ajuda de vocês. Alguém aí, levanta a mão, que vai ler Êxodo 4, 22 e 23. Vamos lá, rápido, irmãos, para a aula acabar rápido. Quem pode ler Êxodo? Felipe. Quem pode ler Êxodo 5, 1? Bruninho. Quem pode ler Êxodo 10, 7 a 10? Railan. Então vamos lá. Pode ir, Felipe. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa aí meu filho, para
Isso. Então, olha só. Vamos entender, irmãos. Quem que Deus está falando para o faraó deixar ir para adorar? Servir aqui é adorar no deserto. Quem que Deus está falando? Para Israel. Como ele chama Israel aí no texto? De meu filho. Então, assim, as crianças são filhas de Deus? As crianças que estão no povo de Deus? Ou filhos são só os adultos? Todos. Vamos ver mais o texto? Olha lá, o Bruninho, Êxodo 5:1. Isso. Então, deixa aí o povo para que celebre uma festa no deserto, certo? Então, o Senhor está ali pressionando o faraó, liberta o meu povo, liberta o meu povo, meu povo para ir me adorar lá no deserto, certo? Agora vamos ler Êxodo 10, 7 a 10. Quem que tem que celebrar a festa ao Senhor, irmãos? Todos. Moisés não ia deixar as crianças para trás. Deus não queria que deixasse. As crianças tinham que ir para o deserto. Você acha que é difícil a criança ficar no culto 1 horinha? Imagina que ia ficar 40 anos no deserto e ela crescer lá no deserto. Então, Deus fez uma aliança com o povo. Ele liberta esse povo e todo esse povo tem que adorá-lo. Todo esse povo é chamado para adorá-lo. Tá, irmãos? Vamos lá, vamos ver a cerimônia da Páscoa. Alguém leia para mim Êxodo 13, 8. E outro, os versos 14 e 15 do capítulo 13. Isso. Então, olha só, que o ato de contar ao filho era parte do ritual da Páscoa, que era a adoração que acontecia não de maneira corporativa junta, mas todas as famílias estavam realizando, irmão. Realizando. Então, até na liturgia da Páscoa havia um momento para a criança perguntar. Vamos lá, versos 14 e 15. Então, não entendi. Lê de novo, Luan. O 14 e o 15, você leu? Deixa eu ver aqui que eu posso ter me equivocado. Qual que é o verso? Quando teu filho amanhã te perguntar que é isso, responder-lhe-ás: o Senhor Isso. com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os seus primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Isso. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. Qual verso que foi, amor? Ah, tá. Acho que o 13. É isso mesmo. Então, olha só, irmãos. Você tem ali o diálogo. A criança sendo ensinada as razões pelas quais ela estava ali adorando e celebrando aquela cerimônia. No culto de hoje, tem alguma cerimônia que a gente faz? Quem que tem a obrigação de explicar para as crianças a cerimônia? Os pais, certo? Então, são princípios que são estabelecidos aí pela Escritura. Vamos ver as festividades culticas nacionais. Deuteronômio 3, 9 a 13. Três não, 31. 31, 9.
Então entende, irmãos, que todo o povo, as crianças, os filhos são chamados aqui para estar no culto, na adoração. As festas eram ambientes de culto, festas nacionais que eram ambientes de culto para o povo de Deus. E outra coisa, olha só, naquela época você não tinha, os crentes não tinham a Bíblia em casa, irmãos. Quando que a criança ia ouvir a leitura da palavra de Deus? Só nos cultos. Tá? Então, as crianças tinham que estar lá, porque o propósito é que ela aprendesse. Esse era o propósito. Aí hoje você pode dizer assim, mas hoje a gente tem, pastor, então não precisa mais? Não, porque existem alguns aspectos de comunicação de graça no culto que só acontece no culto. Só no culto. E a gente acaba tirando as crianças fora. A gente vai falar disso. A gente não, né? Algumas igrejas acabam tirando as crianças fora. Vamos ver aqui pós-exílio. Esdras 10:1 e depois Neemias 12:43. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação, de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Isso. Perceba que o povo junto, homens, mulheres, crianças, todos juntos, tá bom, irmãos? Neemias 12:43. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. As mulheres e os meninos também. Ele está mostrando a inclusão deles no culto. Sacrifício é culto, tá, irmãos? Na mentalidade do Antigo Testamento. Aí você pode dizer assim, pastor, mas isso aí é no Antigo Testamento. Esse argumento de que isso está no Antigo Testamento também não encaixa para um reformado. Porque o reformado entende que a Escritura é uma unidade. A gente não joga fora o que está lá. Os princípios que estão lá são aplicados aqui. As cerimônias tinham propósitos simbólicos que foram concretizados em Cristo. Mas muitos dos princípios permanecem. Deus não mudou de ideia quanto à participação das crianças no culto. Mas ainda assim, tem alguns textos que a gente pode inferir com muita clareza de que as crianças deveriam estar no povo de Deus, tá? Reunidas no culto. Vamos ler alguns textos aí sobre Jesus e Paulo. Jesus falando e Paulo escrevendo, né? Marcos 10, 13-16. Alguém leia para mim, por favor. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, o lançavam. Lucas também registra isso em paralelo, dizendo assim, traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo-os, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-os para junto de si, ordenou, deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Então, olha só, irmãos, ainda que aqui não seja um ambiente de culto, e não é mesmo, tá? Esse texto nos leva a pensar o seguinte, Deus está manifestado no culto, que Ele convoca o seu povo de maneira especial? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Na teologia reformada, quando a palavra de Deus é pregada, o sermão é vox dei, é Deus falando. Diferente de quando a gente está dando uma aula na EBD. É algo misterioso. Nós não sabemos exatamente como isso acontece, mas é Deus falando com o seu povo. O seu povo é chamado e Deus alimenta o seu rebanho nisso. Aí nós tiramos as crianças, enquanto Jesus está dizendo, deixar vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então, entenda, irmãos, que não encaixa essa ideia de culto infantil com a mentalidade que Jesus tinha. O culto infantil se encaixa muito bem com os discípulos aqui, nesse momento, que estavam repreendendo e deixando de fora. Então, do ponto de vista do Novo Testamento, do ensino de Jesus, parece, sem dúvida, que
as crianças devem estar no culto. E tem um detalhe importante no apóstolo Paulo. Vamos ler aqui Efésios 1:1. A quem que ele escreveu? A quem que a carta é endereçada? Como você acha, irmão? Vocês acham que era um e-mail, era digital a carta de Paulo? Como que a igreja, os santos iam tomar conhecimento? Como? Ouvindo a carta, em qual momento que a carta ia ser lida? No culto. E aí no culto, então, a carta era lida e Paulo falava com os membros da igreja, certo? Então o que está escrito em Efésios 6:1-4? Você percebe, irmãos, que no texto Paulo está falando diretamente aos dois grupos, aos pais e aos filhos. Onde que os filhos estavam? No culto. Paulo estava falando com eles. A carta estava sendo lida e eles estavam ouvindo. As crianças estavam lá ouvindo. Você vai dizer que uma criança não consegue entender o que é obedecer o pai e a mãe? Claro que sabe, de bem cedo. É uma das coisas que os pais cristãos mais ensinam, que é obediência. Obedeça, faça isso, não faça assim. E aí, no culto, Deus fala com ele. Honra teu pai, obedeça o teu pai e a tua mãe. Vamos lá ver a mesma coisa em Colossenses 3:20. Isso. Então, Paulo está falando com os filhos no culto, que a carta está sendo lida. O verso 16 do capítulo 4 diz: E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses e a dos de Laodiceia, lede igualmente perante vós. Então, as cartas eram lidas no culto, irmãos. As pessoas estavam ali. Paulo falava com os filhos, com as crianças no culto. Tá certo? Por meio do texto que era lido na Escritura Sagrada. Nós vemos, irmãos, que do ponto de vista bíblico, do material bíblico, é muito difícil você oferecer qualquer argumento para separar as crianças do culto público. Me parece que isso até é uma infração. Eu diria que é quase um pecado tirar as crianças do culto, se não é um pecado, porque é privá-las de uma bênção. Tá? Alguém quer perguntar aqui? A gente vai entrar numa parte prática agora, e vou tentar responder algumas perguntas como aquelas que surgem. Pastor, mas as crianças não entendem isso, aquilo. A gente vai ver algumas coisas aqui. Pode falar. Estou pensando aqui, né, que tem pessoas que falam, mas as crianças vão cultuar no cultinho, né? Mas elas cultuam lá também. Elas aprendem da palavra, mas se você for desse pressuposto que o pastor, o ministro falando, Vox Dei, a professora, o professor que estiver no cultinho, ele não vai ter essa mesma autoridade, né? Então a criança tecnicamente não vai estar recebendo do Senhor. Porque eu já ouvi esse argumento, mas a criança pode adorar no cultinho também. Ela vai estar aprendendo da palavra, mas não é, porque ela não vai ser alimentada do Vox Dei, porque não tem um ministro ordenado, né? Isso. O culto é diferente, porque o cultinho não é diferente do culto doméstico. Vamos pensar num culto infantil bem feito. Ele não seria diferente do culto doméstico. No culto infantil, às vezes, o pessoal faz o que os pais devem fazer durante a semana. A gente vai ver agora. Por quê? Para as crianças não estarem fora do culto público no qual Deus realmente comunica a graça a nós. As crianças não vão ver a ceia no cultinho. As crianças não vão ver batismo no cultinho. As crianças não vão ver sermão no cultinho ou no culto infantil. Então, essas coisas são meios de graça oferecidos por Deus? São. Então, tirá-las é privá-las desses benefícios. Então, esse é um capítulo do Daniel Hyde, aqui do livro dele, né, O Berçário do Espírito Santo, que se chama Educando as Crianças no Banco da Igreja. E ele dá várias coisas aqui, irmãos, muito importantes para a gente entender, tá certo? A primeira delas é reconhecendo, é difícil estar com crianças pequenas no culto
mas desejável. É difícil, mas desejável. Então, olha só, ele cita aqui uma autora, a Rob Castelman. Ela escreveu um livro que se chama Paternidade no Banco da Igreja, né? Guiando seus filhos na alegria da adoração, para a alegria da adoração. É um livro que não tem em português, mas é uma mulher que incluiu os filhos dela no culto e que reconhece as dificuldades. E esse livro talvez seja interessante para quem consiga lê-lo, né? Ela diz o seguinte: o culto pode ser um daqueles momentos em que nós, pais, prestamos atenção a alguma outra coisa além dos nossos filhos. Crianças podem causar distração, irritação e desconforto na igreja. A paternidade pode tornar o ato de sentar no banco algo bastante trabalhoso. Prestar atenção nos nossos filhos pode nos deixar menos atentos ao culto. As tentações de nem sequer sair de casa ou de pelo menos manter nossos filhos fora do templo são reais. É difícil prestar atenção em Deus e nas crianças ao mesmo tempo. Então, olha só, ela está reconhecendo. É difícil mesmo, tá, pais? É difícil você fazer isso. Mas ela vai argumentar depois no livro que a resolução para isso não é tirar as crianças do culto. Até por causa dos textos que nós lemos aqui, tá, irmãos? E de outros textos da Escritura. O que a gente tem que fazer, então? Nós precisamos nos lembrarmos da natureza do culto. Olha o que diz o Daniel Hyde. Pedir para alguém ler para mim, por favor. Isso. O que o Hyde está querendo dizer aqui, irmãos? Se você se lembrar da natureza do culto, de que no culto os seus filhos e você mesmo é abençoado por essas bênçãos eternas, celestiais, então isso muda a perspectiva com que você está no culto por reconhecer a natureza do culto. Logo, você entenderá que as dificuldades são transponíveis. Você precisa ter a sua criança no culto e batalhar, vencendo as dificuldades para isso. Essas dificuldades são postas, mas você é beneficiado, mesmo durante essas dificuldades. Pode falar, Cris. Sim. A gente vai falar isso, Cris, mas é verdade, você está certo. Muito obrigado aí pela participação. Então, irmãos, tem jeito, tá? A gente vai falar aqui sobre vários pontos aqui. Então, a gente vai começar, o primeiro ponto é reorientar a nossa mente. Entenda bem, qual a diferença entre ir à igreja e ir ao culto ou ir cultuar a Deus? Ir à igreja transmite uma ideia de passividade. Eu vou na igreja. De cumprimento de uma obrigação. E que pode ser até triste isso. Agora, ir cultuar a Deus é ser participante, desfrutar da liberdade que Cristo conquistou por nós. Os pais precisam orientar a sua mente de modo que eu preciso lutar com todas as armas para fazer com que o meu filho
se torne participante desta alegria e possa dizer o que diz o Salmo 122:1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pais, é necessário reorientar a mente para que vocês entendam que esse treinamento das crianças está por sua conta e você deve fazê-la usufruir disso. A gente vai falar mais coisas ligadas a isso, tá, irmãos? Qual que é a maior das pedras de tropeço? Qual que é a maior dificuldade de trazer as crianças para o culto? Qual que é? Será que é porque a criança não consegue prestar atenção? Ela não entende o pastor? A criança pequena chora? Ela dá um pouco de trabalho? Será que essa é a maior pedra de tropeço? Diz o Hyde que não. Ele diz o seguinte: outro ponto prático que você precisa considerar seriamente é que a maior pedra de tropeço para o seu filho na adoração não é que eles estão cansados ou porque não está nada no nível deles, eles não entendem, mas que vocês como pais não transmitem em palavras e ações o quanto apreciam o santo culto. Mantenha este dito em mente: a adoração é mais bem percebida do que ensinada. O que isso significa? Significa que nossos filhos aprendem a participar da adoração mais do que aprendem ao participar na adoração mais do que por meio de nossas explicações sobre a adoração. Então, olha só, pais, como que você trata o culto? Como que seu filho vê você? Se o Daniel Hyde, que é pai, tiver certo, o seu filho vai aprender mais vendo o que você faz e como você reage ao culto, do que necessariamente você explicando para ele. Os pequenininhos também. Como que você trata o culto? Deixa eu dar alguns exemplos aqui. Então, você foi lá, está com uma dorzinha de cabeça, você não vai no culto no dia do Senhor. Você vai receber visita em casa e você fala assim, não, eu vou ficar em casa para arrumar a casa e não vou no culto. O que você está contando para o seu filho sem palavras? O que você acha? Você está dizendo assim, afinal de contas o culto não é tão importante assim, há coisas mais importantes do que o culto. Isso é uma das coisas, irmãos. Agora vamos pensar num exemplo positivo, tá? Vamos pensar um pai que chega para o filho no sábado à noite, diz assim, filho, nós temos que dormir cedo, nós temos que descansar bastante, porque amanhã é o dia que nós vamos fazer uma das coisas mais importantes da nossa vida, que é adorar a Deus. Vamos orar para Deus nos dar uma noite de sono com tranquilidade? Vamos nos preparar para o culto? A gente vai falar da preparação do culto depois. O que você comunicou ao seu filho? Que o culto é muito importante. Que o culto é muito importante. Então, veja, irmãos, os filhos vão aprender aquilo que eles veem. Como você trata o culto, o seu filho vai perceber. Mais do que você ficar explicando para eles. Mais você dizer assim, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mostra como você trata, deixa ele ver como você trata. O seu filho chega para você e diz assim, pai, vai ter um aniversarinho, não sei o quê, no horário do culto. E você diz para ele assim, filho, hoje é dia do Senhor, nós não vamos. Ele vai ficar chateado, vai ficar bravo, mas ele vai aprender a importância do culto, irmãos. Tá? E não adianta ser autoritário também, não estou dizendo isso, você dizer assim, não vai de jeito nenhum porque é dia do Senhor. Você, em vez de ensinar, de aproveitar a oportunidade para o ensino, você aproveitou a mostrar que você é um fariseu hipócrita. Então, não faça isso. Mas, como você trata o culto? Comece tratando o seu coração antes de tratar o seu filho. O problema, a pedra de tropeço, não é as crianças, irmãos. Criança é criança. Uma é mais difícil do que a outra, é normal. Criança é criança. O problema está nos nossos corações, no coração dos pais. Nós precisamos orientar nossa mente e ver que é mais fácil ensinar quando a gente realmente tem uma visão correta do culto e o valoriza da maneira certa. Seguindo. Mais um texto aqui do Hyde. Ter seus filhos com você no culto permite que eles possam aprender sobre a adoração à medida que seus olhos impacientes observam o seu exemplo a cada dia do Senhor.
enquanto segue o exemplo da igreja primitiva, preservando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, do partir do pão e nas orações. Seus filhos devem ver como você escuta com avidez a palavra de Deus sendo lida e pregada, como você saúda os amigos nome por nome e acolhe os forasteiros, isso é, demonstra hospitalidade para com aqueles que visitam a igreja, como você reverentemente participa do pão e toma o cálice da Santa Ceia, e como curva a sua cabeça seriamente em oração e canta seus louvores a Deus com inegável alegria na face. Você deve amar, cultuar a Deus para que seus filhos possam aprender a amá-lo por meio da liturgia, a ordem do culto que sua igreja utiliza. Tá? Então, irmãos, prestem atenção. Como que você age no culto agora? No culto. Você fica assim na palavra de Deus, ouvindo, com atenção? Seu filho vê. Você vai comunicar algo a ele. Quem está dizendo isso, irmãos, é um pai de 4 filhos, que hoje são já da adolescência para a juventude, e que deu certo, porque os 4 estão na igreja, debaixo do cuidado do pai. Então, é ele que disse isso. Vamos ver agora alguns pontos aí, ABC para pais de criança. Eu fiz um resumo aqui do que o Hyde faz, tem algumas coisas que não se aplicam à nossa realidade, outras que se aplicam, mas eu achei que daria para juntar, então, para a gente até acabar num tempo bom, tá, irmãos? Então, alguns ABCs aqui, algumas coisas que ele acha importante que os pais de criança saibam para tratar os seus filhos no culto. Primeiro, treinando em casa. Antes de chegar com seus filhos, sabe o que você faz? Leia os textos das Escrituras que serão lidos no domingo. Olha só, isso aqui, irmãos, eu estou citando o Hyde aqui, e isso aqui não é nem para vocês. É só para mostrar que a gente apanha tudo junto, tá bom? Se a liturgia da sua igreja não é publicada no site da igreja ou enviada por e-mail, peça ao pastor, uma vez que a repetição é a mãe do ensino. A face dos pequeninos realmente se ilumina quando ouvem palavras familiares no púlpito. Então, é por isso, tá, irmãos, que eu fui exortado aqui e já mandei a liturgia lá ontem no grupo da igreja. Mas olha, você pode, eu vou tentar enviar sempre, as músicas já são enviadas. Você pode ouvir com o seu filho antes em casa. Você pode ler os textos da liturgia com ele. Tá certo? Você pode fazer isso. Ou, se eu esquecer, pode me cobrar. Ele deu, né? Não é só eu usando ele para cobrar vocês. É vocês também usando ele para me cobrar. Então, vocês podem, pastor, a liturgia, cadê? Quero passar com as minhas crianças. Então, façam isso, irmãos. Prepare o seu filho para o culto. Faça ele dormir cedo no sábado para o domingo, para que ele esteja bem aqui no domingo de manhã. Durma você cedo. Então, treine-o em casa. Além disso, sabe o que você deve fazer? Sabe o que você deve fazer? Culto doméstico. Você vai treinar o seu filho para adorar no culto público, no culto doméstico. A gente pode depois falar um pouquinho sobre culto doméstico. Hoje não dá tempo. Mas não é algo difícil de fazer, irmãos. Não é algo difícil. Tem alguns pais aqui da igreja que fazem. Se você tem dificuldade, peça ajuda a esses pais. Não precisa ser a mim, não. Eu já fui chamado para ir em algumas casas, ajuda a gente a fazer o culto doméstico, fui, e vou com alegria, mas nem precisa ser eu. Você fala assim, eu quero alguém que saiba lidar com criança, já que tem experiência. Chame algum dos pais da igreja que fazem. Tem alguns. Faça o culto doméstico na sua casa, meu irmão. Faça. Treine em casa o seu filho para adorar na igreja. Usando o berçário. É mais ou menos o que a Cris falou aí, tá bom? Então, olha só. Não tem como você controlar por completo uma criancinha com menos de 2 anos, irmãos. Não tem. É difícil controlar os que já têm o entendimento que passa disso. Imagina controlar um pequenininho. Então, se tiver num dia difícil, se ele estiver chorando, né? Calma, tente acalmar ele rapidamente. Se isso não acontece, saia, vai aqui na sala que fica aberta, use isso com um propósito, porque o culto está acontecendo, então use isso com o propósito de acalmá-lo, tente fazer isso rapidamente para que você volte ao culto, mas saia justamente para não acontecer aquilo que a Cristo disse há pouco, que é atrapalhar a adoração dos outros. A gente vai lidar com algum choro, com algum grito, com alguma coisa? Vai, e a igreja precisa aceitar isso, irmãos. O culto, de acordo com o Daniel Hyde, é o berçário do Espírito Santo.
Então a gente não pode ficar chateado por isso. Agora, ficar chateado porque os pais não exercem a disciplina corretamente e porque os pais não saem com a criança no momento certo, tá certo, e você, membro da igreja, pode chamar o pai e exortá-lo. Tá? Ó, eu acho que você tinha que ter saído com ele, você não tem que ficar aqui, porque aí atrapalha a adoração dos outros. Não deixa a criança berrando até, né? Pega a criança no colo e leva lá, acalma ela e volta. Então, isso faz parte do treinamento, tá, irmãos? Então, dá para usar. O Daniel Hyde diz que tem, no fundo da igreja, um espaço reservado já para os pais irem para acalmar uma criança que está chorando ou até para disciplinar, porque essa criança está... Ó, você pega lá o Manuel e o Noah lá atrás, ó. Os dois precisam ser disciplinados. Estão conversando e não prestam atenção na aula. Só não vão ser disciplinados, sabe por quê, vocês dois? Viu? Sabe por quê? Não vão ser disciplinados? Porque não é culto. Então, na IBD não é pecado fazer isso, mas no culto é. Tá bom? Então, no culto, vocês sentem com a família. Na IBD podem sentar, irmãos, tá? No culto, as crianças têm que estar com os pais. No culto. Certo? A gente mesmo, tem dia de quarta-feira que eu não estou dando estudo aqui, que eu quero pegar a Estela, que ela gosta mais da Dani e da Amanda do que de mim, né? Mas o que acontece? No culto, as crianças precisam estar com os pais, certo? Precisam estar com os pais. Por quê? Deus não vai chegar lá, Ricardo, para a tia Dani dizer assim, tia Dani, você não ensinou a Estela a adorar, mas ele vai chegar no Sei e na Suzane. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que aprender, irmãos. Tá? Usar o berçário na hora certa e as crianças têm que estar com a gente. É responsabilidade dos pais educar os filhos e treiná-los para a adoração. Preparando-se para o culto. Então, eu já disse isso, né? Na verdade, eu acho que eu pulei aqui. Você prepare lendo os textos. A liturgia, se Deus quiser, vai ser mandada antes, que dá tempo da igreja ler e ver com os filhos. Uma outra coisa, irmãos, eu tenho um projeto, ainda não consegui fazer ele andar, mas eu vou aproveitar para contar para vocês orarem, para Deus me dar capacidade para fazer. Há algum tempo eu comecei a elaborar um plano de culto doméstico para as famílias aqui da igreja. E como isso? Usando as partes da liturgia. Então, nenhum dia da semana você lê um texto, que é o texto da chamada adoração, e canta um cântico. No outro, você lê o texto da lei, você vai confrontar o pecado da sua criança e os seus próprios. Uma canção e oração. No outro, você usa o sermão, você pode fazer anotações de sermão e conversar com a criança sobre isso. Tá? No outro, você pode usar o texto dos catecismos que estão aqui, geralmente atrás, refletir sobre os textos do catecismo, que se você pegar o catecismo, tem os textos bíblicos aqui citados, você pode estudar isso. Se você fizer cada dia uma parte da liturgia, da ordem de culto, irmãos, você tem ferramenta atualizada a cada semana para o culto doméstico dos 5 dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, você tem tudo isso. Aqui, ó, levando a ordem de culto. Eu quero preparar isso melhor para ficar bem simples, mas você pode levar a ordem de culto e aqui, ó, marcar segunda, terça, quarta, quinta e fazendo isso aqui, refletindo com as suas crianças. Você não é obrigado a usar esse método, isso aqui é só um recurso a mais. Existem livros para isso, existem outras formas, use a forma que você quiser, mas faça culto doméstico na sua casa. Um outro ponto muito importante, participando da liturgia. O que isso quer dizer? As crianças, as mais velhas aqui, e não as tão mais velhas, né, que nem o Noah e o Manuel aí, o Bruninho, né, mas Benjamin, o Theo, o João, o Vitor, eles já são capazes. Eles conseguem entender as partes da liturgia? Será? Eu não sei. Começa a explicar para ele, ó filho, tá vendo? Agora esse texto que o pastor está lendo é para mostrar o nosso pecado. Esse texto, que é o primeiro que o pastor está lendo, é para convocar a igreja para adorar, é Deus falando isso.
Então, olha só que legal que o Daniel Hyde coloca. Sinta-se livre para sussurrar para seus filhos durante o culto a respeito do que está acontecendo. Explique as coisas a eles e faça-lhes perguntas. Isso ajuda a torná-los participantes. Você pode fazer isso com as crianças. Treine as crianças. Se você vier ao estudo de quarta-feira aqui, um dia que o Theo está aqui, sempre, quem está aqui de quarta-feira sabe, sempre o Theo lê um texto aqui. Não é, Ricardo? O Theo quer ler um texto. E ele lê como uma criança, irmãos. E a gente, que legal. Você está estimulando ele a ler o texto da Sagrada Escritura. No culto não dá para a gente fazer isso porque infantiliza. Mas por que o Theo tem vontade de ler? Porque ele tem, né, Ricardo? Porque ele vê a gente lendo no culto. Então, irmãos, mostre para o seu filho essas coisas. Ele vai aprender. Alguém quer falar? Não sei se você tinha levantado a mão, já foi impressão minha? Ou você desistiu? Então... estava espreguiçando. Irmãos, o mais importante aqui, aplicando o culto. Os puritanos, quando o culto terminava, eles tinham cultos 2 vezes por dia, matutino e vespertino, né, no final da tarde, que não tinha energia elétrica. Então, o que eles faziam? No almoço de domingo, adivinha qual que era a conversa deles? Qual que vocês acham que era a conversa deles? O culto, o sermão que eles aprenderam. Ele fazia pergunta aos filhos. Outro dia eu falando com a Fabiana contou para mim que deu uma dura, né, Manuel? Presta atenção, porque eu vou perguntar para você a hora que acabar. Entendeu? Então é isso que os pais têm que fazer. Tá bom, irmãos? Nós precisamos perguntar para as crianças depois, porque isso vai fazer ela repetir na cabeça dela aquilo que ela ouviu, ajudá-la a decorar, e ela vai tendo afeição pelo culto. Tá? Então, esse é o trabalho dos pais. Concluindo já, irmãos, quero dar 3 pontos aqui de conclusão da aula de hoje. A permanência das crianças no culto é consistente com o ensino das Escrituras e com a interpretação dos cristãos do passado. O culto infantil é estranho à história da igreja. Então, esse é um ponto que eu acho que fica claro para a gente. Tá? Segundo, tirar as crianças do culto é privá-las de uma bênção ímpar. O culto é a reunião do povo de Deus, não dos adultos. Se as crianças são a igreja, elas devem cultuar. Então você pode dizer até assim, mas ela está aprendendo. Sim, mas ela vai cultuar. Ela vai aprender a cultuar, cultuando. Tá certo? Terceiro, não podemos ceder às dificuldades e à pressão cultural do evangelicalismo. Do contrário, estaremos comprometendo a vida espiritual das crianças. Por que eu estou dizendo que pode comprometer a vida espiritual das crianças? Vou terminar com esse texto aqui do Daniel Hyde, irmãos. Olha o que ele diz, prestem atenção. A experiência mostra que crianças que têm estado em alguma forma de escola dominical ou no cultinho, que para muitas igrejas significa uma infância que atinge aos 12 anos de idade, estarão menos preparadas e treinadas para se juntar ao culto público do que se tivessem gasto seus anos iniciais formativos próximos a seus pais. Tentar fazer com que crianças mais velhas se adaptem a algo novo ou que elas nunca experimentaram antes é difícil. Como certa pessoa uma vez me disse, a criança é como uma argila, e o quanto antes você começa a moldá-la, mais fácil torna o seu vasto potencial de modelagem. Mais fácil fica de esculpir. Quanto mais você demora, mais seca e dura ela se torna, e seu vasto potencial de modelagem é perdido. O coração e a mente dos nossos filhos são como argila molhada e maleável, que precisamos começar a formar tão cedo quanto possível. Então, preste atenção nisso. Né? Na experiência mostra que as crianças que vêm mais tarde, elas não aprendem a cultuar, enquanto as que aqui estiveram, aprendem muito mais fácil, desde os primórdios. Irmãos, corri, alguma pergunta? Pode falar, filho. Sim. Fê, existem hoje várias discussões sobre como fazer, né? Qual que seria a melhor parte.
você tem teólogos de vários espectros, né, do debate aí. Por exemplo, tem teólogos que vai dizer o seguinte, a gente pode trabalhar com materiais assim, dá para o pessoal, para as crianças, de acordo com a faixa etária. Uma criança que é um pouco mais velha consegue elencar os pontos do sermão, colocar o texto, e a outra faz um desenho sobre alguma coisa que ela ouvir. A gente tem até pensado em fazer isso, eu acho que isso é uma boa coisa. No passado, a gente até fez isso em um culto ou outro, mas acabou não virando prática. Então, alguns falam disso e falam de o quê? Que, às vezes, o pastor deve falar com as crianças no culto, certo? Que é uma coisa que, às vezes, a gente faz. Alguns vão dizer que você fazer isso o tempo todo pode infantilizar o culto, né? Então, porque você não está falando só com as crianças. E o papel dos pais é pegar aquilo que Deus falou para o povo e aplicar às crianças, certo? Eu não sou avesso a fazer as aplicações para as crianças, não. Gosto, mas não acho que a gente tem que fazer todas as vezes. Agora, a questão do material, acho boa. A questão de chamar as crianças na frente, embora eu respeite muitas das pessoas que o fazem, elas chamam antes e fazem uma mini pregação. Me parece que é quase a mesma coisa, é melhor do que o culto infantil, mas é quase a mesma coisa, porque você fala especificamente para elas, entendeu? Agora, quando você está pregando um sermão, que você faz variadas aplicações, uma hora para criança, uma hora para adulto, uma hora para homem, uma hora para mulher, uma hora para adolescente, uma hora para casado, uma hora para solteiro, eu acho mais adequado. Mas eu não condeno a prática, e nem acho que muitos condenam, de chamar as crianças aqui. Eu prefiro não fazer assim. Eu acho que é melhor a gente ir criando o hábito de falar com as crianças durante o culto. Tá certo? Mais alguém, irmãos? Pode falar, Jeff. Tá no fundo. Fala alto que a chuva não está deixando eu te ouvir. Espera aí. É bem difícil mesmo, né? Manter as crianças atentas e educá-las aqui. E é até difícil para os pais, né, ver, às vezes, a cara dos irmãos. Aqui eu não tive tanto esse problema, eu já tive em outras igrejas que a gente também tinha criança pequena e algumas fazia careta e tudo mais. E é chato isso, né? A gente não quer incomodar os irmãos. Porém, quando nós somos apresentados aqui, somos recebidos na igreja, a igreja se compromete, a igreja, tanto que os membros olham para a igreja, né? A igreja fala, e quando as crianças vão ser batizadas também fazem isso, que a igreja também nos ajuda a educar nossos filhos. E ter paciência é uma forma de você ajudar, né? A igreja precisa entender isso também. Que todo mundo aqui, claro que eu tenho a responsabilidade maior de educar meu filho, de sentar ele aqui no banco, de fazer ele prestar atenção. Essa é a minha responsabilidade. Mas a igreja ter paciência é a promessa que eles fizeram quando eles receberam a igreja, os irmãos, as crianças, para fazer parte dessa aliança. Então, acho que é uma forma, não precisa eles educar meu filho, mas ter paciência, servir de alguma forma, é uma forma de cumprir essa promessa. Sim, sem dúvida, Jeff. A igreja recebe os filhos da aliança, então... não é só meu filho, né? É filho de todos. Eles são nossos filhos, as nossas crianças, né? Então, realmente, a obrigatoriedade é dos pais, da educação primária, né? Mas os mais velhos, às vezes, os que já são mais experientes, podem ensinar os pais, né? E a igreja tem que estar muito aberta, irmãos. Receba uma exortação ou um conselho de alguém, mesmo que você discorde, receba com muita humildade, porque a pessoa que teve coragem de falar com você é porque ela se importa, certo? Porque quando a pessoa não se importa com você, adivinha o que ela faz? Ela fala para os outros e não fala para você, né? Então mesmo que você fale assim, eu não acho que está certo, mas tudo bem, vou valorizar o que a pessoa fez por mim, porque ela está tentando ser fiel àquilo que ela prometeu. Eu vou ajudar os pais das crianças a educarem, dando bom exemplo, sendo paciente, que é um elemento, né? Agora, irmãos, realmente, o Jeff está certo, a gente tem que ser paciente, porque uma hora ou outra a criança vai dar um PTzinho aí, e aí o que você pode criticar depois é o pai ter demorado demais para tirar, mas
Não tem como ele controlar. Algumas crianças são mais quietas do que outras. Crianças são crianças, elas são diferentes umas das outras. Agora, se faltar alguma coisa, a gente pode realmente chamar para conversar, dar uma orientação, tá certo? Né, Davi? Mais alguém? Brunão, você tinha levantado a mão. Então, primeiro, só um comentário dessa última colocação. Eu tinha visto, se eu não me engano, é do reverendo Ageu, que ele fala, né, que muitas igrejas colocam as crianças dentro do culto aos 12 e espera que aos 15 elas professem a fé. Né, e que elas são crentes, entre aspas, elas participam do culto apenas há 3 anos. Né, sendo que uma criança que vem desde muito jovem, ela já vem absorvendo as questões do culto desde muito jovem. Né? Então, essa é uma questão também. Eles acabam sendo até, de certa forma, imaturos para realizar uma profissão de fé, porque eles estão há pouquíssimo tempo participando efetivamente do culto. Então, acho que é uma colocação que eu achei bastante interessante, que eu vi um tempo atrás. E agora tem uma pergunta com relação ao culto. É uma situação que aconteceu, inclusive, comigo. Na hora eu fiquei meio sem o que fazer e essa é uma questão que eu tenho. O tirar a criança do culto, para o cultinho, né? Por exemplo, a gente estava em viagem, numa igreja presbiteriana que tinha cultinho. Né? E aí, inclusive, o pastor é meu amigo, a mulher do pastor é meu amigo, e foi o cultinho, ela catou os meninos e levou embora. E na hora eu fiquei meio sem saber o que fazer e até um pouco constrangido com a situação, né? Que se fosse por nós, eu teria deixado eles no culto. O fato deles saírem, e aí se tivesse até a posição de segurar ou liberar, é uma forma da gente também estar pecando, quando a gente está sabendo que é errado, a gente permitir que as crianças saiam? Bruno, eu acho que no caso de você ser um visitante da igreja, e principalmente nessa condição, acho que não pecou, tá certo? Acho que não foi necessariamente um pecado. Você foi refém de uma cultura que, na igreja que você estava, chegar lá e dizer assim, eu vou contradizer isso, você está lá visitando, cara. Agora, vamos supor que você vai se tornar membro de uma igreja dessa. Não sei, irmão, vocês podem mudar daqui para uma outra igreja. Eu acho que se você enviar seus filhos para o cultinho rotineiramente, você vai pecar, na minha opinião. Então, o que você teria que fazer? Ter uma postura apaziguadora, mas firme. Dizer assim, não quero que vocês eliminem o culto infantil, mas as minhas crianças vão ficar comigo no culto. Certo? Então, eu acho que é isso que tem que ser feito. Porque senão, realmente, irmãos, a gente acaba não valorizando na prática aquilo que a gente diz crer. Tá? E sobre o ponto que você comentou, né, Bruno, das crianças, é muito importante, porque assim, irmãos, tão habituada ao culto a sua criança estiver, mais rapidamente ela será capaz de fazer profissão de fé. Então, uma criança pode fazer profissão de fé com 14 anos, certo? Com 13 anos. Ela precisa estar convicta, e aonde ela vai receber essa convicção? Não vai ser na escola bíblica dominical, irmãos. Vai ser na educação doméstica e no culto, que são os meios que Deus mais usa para isso. Tá? Railan? Isso não vem do judaísmo. Tanto é que não vem do judaísmo que um judeu achava que uma criança, um homem de 12 anos para cima, já era tratado como homem. Nós infantilizamos eu estou falando judeu do primeiro século e do Antigo Testamento. Nós infantilizamos as nossas crianças. Tá? Então, isso também é produto da psicologização que nós vivemos. Muita gente, os nossos avós, começaram a trabalhar com 12, 13 anos de idade, irmãos. Então, a gente infantiliza. Quanto à questão da idade da inocência, isso é uma dedução bastante tola, na minha opinião, tá? Porque do ponto de vista escriturístico, da escritura, da Bíblia, Railan, é muito claro que a criança é pecadora sempre, desde que nasce. Então, não tem um estágio de inocência, certo? O que pode ter é um estágio de virar a chave da maturidade.
Mas a Escritura não fala disso. Tanto é que algumas crianças amadurecem mais rápido que outras, certo? Então, é muito difícil você falar assim, tem uma idade da inocência. Se a idade da inocência, eles querem dizer assim, tem uma idade que ele começa a compreender de fato. Eu não gosto do termo inocência, porque inocente ninguém é. Eu prefiro falar assim, tem uma idade, só que é uma idade genérica, não é uma idade no sentido assim, tem 12, 11, não. É diferente para cada um, que a chavinha muda, que ela amadurece, que ela começa a ver diferente. Às vezes ela demonstra isso, às vezes não. Então vai muito de adolescente para adolescente. Mas isso é papo furado, e até onde eu me recordo, vem de uma teologia batista. Até onde eu me recordo, mas posso estar equivocado. Tá? Alguém mais, irmãos, para a gente finalizar? Josi? Que eu ia falar, meio que você já até falou agora, a questão da infantilização mesmo, né? Eu lembro que há uns anos atrás, quando a gente entendeu essa questão de não deixar as crianças fora, né? Mesmo não estando aqui, a gente, estando num lugar onde tinha o cultinho, a gente começou a praticar, a deixar as crianças, né? Permanecer as crianças com a gente. Então, isso foi algo que não foi muito bem aceito no lugar onde a gente estava, mas a gente permaneceu ali, e eu lembro que no início, o Noah tinha uns 7 para 8, e a experiência que eu quero contar é assim, que a gente achava que ele não iria entender o que estava sendo falado, né? Mas a gente permaneceu com ele ali, né? Mas a gente foi observando que toda vez que a gente ia embora, ele sempre perguntava, apesar de ficar sentadinho ali, às vezes num desenho, alguma coisa, quando a gente ia embora, ele sempre tinha uma pergunta. Ele sempre trazia alguma coisa que chamou a atenção. Mas, olha, foi falado tal coisa, eu não entendi aquilo lá. E aquilo gerava um assunto, né? Gerava uma conversa, uma explicação. Então, por mais que ele não tinha uma maturidade, acontecia aquilo que você falou, né? A gente acabava fazendo esse papel de explicar, traduzir, né? Isso. Então, era isso aí que eu ia dizer. Muito bom, muito boa ocorrência aí para registrar e para encorajar a gente. Irmãos, vamos terminar que já passei do meio-dia. Odário, nos conduz a Deus numa oração.